E, gente, para quem não conhece, o Hugo é o meu maridão. É isso aí. Boa noite, pessoal. E nós estamos juntos já fizeram 13 anos, né? São 8 anos de casados. E, enfim, a gente já se conhece desde antes. Aliás, eu já estava no tribunal quando a gente se conheceu, mas ele Exatamente. ainda não tinha nem feito concurso, né? Olha que interessante. E acaba que hoje a gente trabalha no mesmo fórum. Não é na mesma vara, mas no mesmo fórum. E estão compartilhando agora também esse projeto aqui do Help Júris. Mas eu vou deixar ele se apresentar, né, gente? Senão eu fico falando por ele aqui. Vai lá, amor. E, Ai, voltou! caramba! E, gente, Boa boa noite. noite, gente. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Help Júris. Então vai lá, se Tá. apresenta aí. Meu nome é Hugo Matos. Sou formado em Direito em 2008, então já tenho um tempinho aí estudando e vendo Direito, né? Estou no tribunal desde 2013, então completei 10 anos aí de tribunal. E a gente veio com esse projeto agora, né? E eu queria. Eu falei, eu acho que eu vou começar falando do primeiro contato que eu tive com o GREG, que foi bem depois da faculdade, né? Então já temos aí mais de 10 anos aí esse contato. E você E, chegou a poxa, divulgar um pouco, né? advoguei um tempinho. Então, e porque na faculdade a gente não vê GREG, né? Você nem tem contato nenhum. Nada. A gente tinha aquele escritório modelo, né? Que a gente prestava era um treinamento, né? De como ser advogado, primeiros atendimentos, fazer a petição inicial, e a maioria era sempre a gratuidade de justiça. A gente já começava o processo já pedindo gratuidade de justiça, principalmente porque eram pessoas de hipossuficientes que a gente atendia, né? Então era de praxe você já fazia né, a declaração de hipossuficiência, né, e entrar com o processo pedindo gratuidade. Mas aí, formado, fui tentar estágio em alguns lugares e acabei conseguindo no escritório de um amigo. Já tinha um tempo mais formado, e a gente se conhecia da época da faculdade. E a mãe dele já era advogada e tal, então já tinha um escritório já com uma certa demanda, uma boa demanda. E aí a primeira vez que a gente foi para falar de GREG, a gente tinha um processo que tinha custas, né? E aí a gente foi para o fórum, na sala da OAB, para um cara, que agora eu não lembro o nome, preencher a GREG para a gente. A gente ia distribuir inicial, em vez de ir para o protocolo, você passava na sala da ordem, o cara preenchia a GREG, depois você ia, tinha uma fila às vezes, você ia depois para o banco, no banco você tinha que enfrentar a fila para poder pagar a GREG, para depois com aquilo pago bonitinho, você juntava ali naquela inicial, tudo físico ainda, né? E ia para o protocolo, para protocolar a sua inicial. E falei, cara, naquele momento ali, para mim, era isso que tinha que fazer, né? A gente nem sabia que o advogado poderia ter autonomia de preencher a própria greve, e pagar, né? Era um negócio assim, estagiando ainda, no começo ali, bem perdido. E aí nunca mais vi greve, né? Porque aí depois, um pouco tempo depois, deve ter tido mais umas 2 ou 3 lá no escritório, nessa época que eu fiquei, e fui direto e fui convocado para o concurso. E aí nunca mais mesmo que eu vi greve, né? Fui ver agora, depois de quase 8 anos, que eu caí numa vara única em Itatiaia. Depois eu fui para Resende, mas sempre trabalhando com crime. Passei, então, aí uns 7 anos, quase 8 anos, só vendo o processo criminal, né? E aí eu caí numa vara civil, e aí comecei a conhecer um pouco mais do direito civil, na prática, né? Porque a gente estuda na faculdade, e a gente vai ver a prática mesmo, né? Lá na hora da prática, né? E aí eu estava do outro lado do balcão. Sim. E aí, gente, é assim, eu já tô na vara civil há mais de 10 anos, né? E já fazendo esse trabalho, né, de conferência de custas e tudo mais. E aí, quando o Hugo veio da vara criminal para a vara civil, quando deu assim uns 6 meses que ele estava na vara civil, ele começou a me falar assim: Ô, amor, você já reparou o quanto é difícil recolher as custas corretamente? A quantidade de erros que tem, né, nesse recolhimento de custas? Nossa, a gente intima muito para complementar. É muito difícil o advogado que sabe direitinho, que recolhe direitinho. Eu já percebia, mas assim,
te confesso que meio que para mim entrava ali no bolo do dia a dia e tal, do que era comum, e não me saltava tanto aos olhos. Só que aí, todo dia ele vinha com uma história. Não, amor, hoje, deixa eu te contar. Aconteceu isso assim, assim no processo, não sei o quê. E aí ele vinha com uma história, e aí as coisas estavam erradas. Caraca, você não sabe. Poxa, acabou que levou mais de 6 meses para o advogado conseguir aquele pedido dele e Ó, tal. a Thaís está aqui falando, ó, ela Ah, estagiou lá nessa época, né? Que eu tinha acabado de chegar. Cara, era muita coisa. A Thaís também via muito, a gente comentava muito, né? O que aconteceu? A Daf está comentando aí, mas é até só para pontuar essa parte. Quando eu cheguei muito cru no processamento civil, né? Não tinha noção. Então me deixaram ali num processamento que era o retorno das notificações dos advogados, das intimações dos advogados. Então eram processos ali que tinham saído para intimar os advogados, estava aguardando prazo, e aí eu via se tinha sido peticionado, se tinha tido uma petição ou não, e a gente dava o devido andamento. E assim, teve um momento que eu peguei assim, para mais de 100, para muito mais de 100 processos, assim, eu fiquei um tempo na fila trabalhando, e era um processo que tinham voltado, porque o advogado tinha pago a greve, né, mas tinha pago a greve errada, então foi intimado para complementar, e aí estava complementando e a gente ia dar o devido andamento. Mas, sim, eram vários erros de vários tipos de greve. De greves iniciais até mesmo greves que o processo já estava acontecendo. Já estava assim, já tinha 3, 4, 5 vezes que já tinham pago greve e mesmo assim tinha algum erro ali. Né? Porque às vezes era mudança de valores, ou ele não tinha tentado por algum item ali diverso, alguma coisa, tinha sido intimado e estava voltando para a complementação. Então era muita coisa de processamento disso, né? E isso a gente estava vendo diário, eu comentava lá com os colegas. Eu tinha colegas lá na época com mais de 20 anos de tribunal, falavam assim, isso mesmo, acontece muito. Mas como assim, gente? É um negócio que está ali, por será que é tão difícil assim? E realmente é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Mas a gente falava assim, mas será que não tem um jeito de melhorar, de ajudar, de fazer uma coisa diferente e tal? E aí vinha essa conversa todo dia com a Daphne. Daphne, não acredito, cara. Cara, eu vi um cara pagando 10 mil, teve que pagar 10 mil a mais. Cara, que loucura que é isso. Imagino eu, como na época de advogado, virar pro cliente e falar, olha, vamos ter que pagar mais 10 contas aí, porque tá errado. E você fica assim, cara, e você sente na pele, né? Porque você fica imaginando assim, o advogado e também a parte. Você fala, cara, eu não quero receber uma informação dessa. Eu já paguei, sei lá, 5 mil e agora eu tenho que pagar mais 8. Quem quer receber sabe, essa notícia? a gente sente isso mesmo na pele, sabe? Não pensem, é lógico que, né, cada pessoa é de um jeito, mas a grande maioria dos servidores, eles não se sentem a parte disso, de você certificar que falta 10 mil reais de custas e achar que isso é legal, entendeu? Não, infelizmente é a nossa obrigação e a gente não tem o que fazer, a gente não tem como se furtar disso, tá? É nossa obrigação legal, sob pena de falta funcional e de responder solidariamente pela dívida, tá? Isso é o que prevê a lei. Então, a gente não tem como se furtar. A gente tem que certificar e intimar para complementar. Mas a gente intima com dor no coração, de verdade. De verdade. A gente vem e fala assim, caramba, de repente esse aqui é um valor que essa pessoa vai ter que, sei lá, pegar um empréstimo, pegar com alguém, porque às vezes a pessoa não tem aquele valor disponível, né? E E se não tem for como existir, né? parcial, é 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição. E muita gente acha que pode desistir a qualquer momento, né? Ah, não, Até, agora eu não quero mais. até você comentou no início, contando da sua história como estagiário, como advogado, né, no comecinho da sua profissão, que vocês tinham uma situação no escritório que já pedia gratuidade para todo mundo. E, gente, eu sei que muitos advogados que estão escutando a gente agora, de repente ainda vivem essa situação, né? E a primeira coisa que fazem é pedir gratuidade de justiça em todas as ações, para todos os clientes. Só que isso traz um perigo muito grande, tá? E eu recebo aqui inúmeras perguntas com relação a isso. Eu acho muito importante mencionar isso aqui de novo, contar isso novamente para vocês, porque realmente é muito sério. E é o seguinte, a hipossuficiência, ela precisa ser comprovada, tá? O juiz, ele vai pedir para ele analisar o seu pedido de gratuidade, ele vai pedir que você traga ali documentos hábeis a comprovar que você não tem condições de arcar com aquelas custas, sem prejuízo aí, né, das suas necessidades básicas da sua família.
Então, é muito importante, advogado, que você traga toda a documentação para comprovar isso. Por quê? Se foi indeferida essa gratuidade de justiça, porque você não trouxe documentos, e isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Aí sabe o que o juiz faz? Ele dá 15 dias para você recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Só que muitos advogados entram em contato e me perguntam, Daphne, nesse caso foi indeferida a gratuidade e aí eu pedi a desistência, porque o autor não tinha como marcar com aquele valor. Gente, infelizmente, a desistência não desonera o autor de ter que pagar aquelas custas. Por quê? As custas processuais nada mais são do que um tributo, tá? E o fato gerador desse tributo é a distribuição da ação. Você distribuiu, você já está devendo aquele valor, tá? Então não importa o momento em que você vai desistir, mesmo que você desista antes da citação, ainda assim as custas vão ser devidas. Além de tudo, gente, isso tem previsão lá no artigo 20 da Lei 3350 de 99, que é a lei de custas. Então, isso é muito grave, é muito sério, tá? Até existem, sim, alguns julgados, até do próprio Tribunal de Justiça, concedendo essa isenção de custas, mas não é um entendimento majoritário. Então, pensa bem se você vai pagar para ver. Por quê? Se você não pagar o valor, se o seu cliente não pagar o valor dessas custas, ele vai ter o nome dele inscrito em dívida ativa. Isso pode trazer em consequências graves, problemas graves para essa pessoa, dependendo de com que ela trabalha, dependendo se algum dia foi empresário, um concurso público, né? Então, assim, pode ter consequências graves. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Então vamos voltar na nossa história do Help vamos voltar. Fui explicar como é que acontece. Mas aí, gente, e vocês não têm noção de como o Hugo é insistente, tá? Aí, quando ele encontra uma coisa que incomoda ele, ele fala daquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. É mentira, amor? Não. Eu falava com os colegas todo dia, imagina, todo dia reclamando isso. Pois é. Dois anos. Dia. Foram 2 anos. Eu estava me lembrando disso, falei assim, cara, tem 2 anos que a gente está conversando sobre isso. O que a gente pode fazer? E meus colegas lá de trabalho estavam assim, tem que fazer uma coisa, né? Uma coisa, exatamente. Aí ele veio para mim e falou assim, amor, não é possível, você manja tanto disso, porque aí todas as dúvidas que ele tinha, lógico que ele vinha tirar comigo, né? Aí ele vinha tirar comigo e tal, isso já era algo comum, eu tirar dúvida não só dele, como de outros colegas, né? Enfim, de advogados e tal, isso acontecia com bastante frequência. E ele, pô, você manja tanto, a gente tem que dar um jeito de melhorar essa situação e tal. Simplificar, né? O que a gente pode fazer? E aí a gente foi tentando amadurecer essa ideia. Ou seja, essa conversa, gente, até esse Help Juris aqui existir, levou 2 anos. Há 2 anos que a gente conversava sobre isso, pensava no que a gente podia fazer. E tinha várias ideias e não sei o quê, mas nada saía do papel. Até que finalmente a gente falou, não, eu acho que o caminho é a gente ter as redes sociais voltadas para isso, ter um curso online para que a gente possa realmente dar toda a informação, dar mesmo assim, pegar na mão, fazer um passo a passo, ter um módulo de consulta, que isso vai fazer... Isso é o que eu mais gosto do projeto, isso é o que eu mais gosto do projeto, porque se eu sou... que o advogado ganhe muito tempo no dia a dia dele e ganhe muito tempo nas ações. Porque, gente, é sério isso. Cada vez que você é intimado para complementar custas ou para pagar as custas que você não adiantou de algum ato que você já deveria ter adiantado esse recolhimento, é mais ou menos 3 meses que o seu processo demorou para ter o próximo andamento. Né? E aí você vai somando isso. Tem situações que a gente vê lá que o processo tramitou, às vezes, 2 anos a mais, às vezes 3 anos a mais por conta disso. O Hugo conhece várias histórias. Conta uma aí pra gente. Tem uma que nem minha. Lembra de um colega lá de Volta Redonda que contou pra gente. O processo ficou 1 ano na inicial, porque o advogado não estava trazendo a greve. Olha só. Se eu me lembro bem, já tem um tempo que ele contou isso, mas o que aconteceu? O advogado primeiro veio pedir gratuidade. Não comprovou. Aí pediu, foi intimado para receber, para comprovar. Aí trouxe os documentos eram ineficientes, insuficientes. O que aconteceu? Intimado de novo. Aí ele veio para pagar a greve.
Aí, se eu não me lembro bem, acho que ele pagou a grade, mas vinculou o número errado. Aí foi intimado para apresentar a grade correta. Aí ele juntou uma grade, mas juntou com o valor insuficiente. Aí foi intimado para complementar a grade dele. Aí na hora de complementar a grade, pagou uma outra grade nada a ver, juntou uma grade nada a ver no processo. Se perder, ter se perdido lá no escritório, aconteceu alguma coisa, não sei o que ele fez, foi intimado de novo para apresentar a grade. Sei que foi quase um ano que o colega falou que o processo ficou nessa, vai, não vai, vai, não vai. O advogado, claro, né? Esse aí até é um caso bem diferente, bem acima da média, né? Porque ele errou várias vezes, né? Várias vezes, juntou grade de um processo que não era, depois ele complementou com o valor errado e juntou coisa errada. Sei que ficou uma bagunça o processo dele. Só que a gente vê assim, esses pequenos erros acontecendo em outros processos, né? A gente vê muito isso. Teve uma época agora, né, pouco tempo atrás, que eu fiquei como substituto da minha chefe lá. E aí uma das funções do chefe serventino, na maioria dos lugares, é certificar as custas. Então foi uma média aí, eu acho que entrava uns 10, uns 12 processos por dia, né, dias úteis, né. E eu lembro, gente, que eu certifiquei 3 greves certas esse mês, que eu fiquei como substituto. 3 greves certas. A maioria era com erros pequenos, valores até pequenos, mas que a gente tem que certificar, né? Coisa assim, de R$1, 2, um e pouquinho. Mas greves com erros grandes mesmo, com coisa de 5, 8 mil reais de diferença. E provavelmente assusta o cliente, assusta o advogado, né? E até a gente fica meio receoso. Fala, cara, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que isso faz? Aí você vai, às vezes chama algum amigo, vai lá do próprio pessoal lá que tinha muita experiência, né? O pessoal que trabalha comigo já tem muitos anos de tribunal, olhar e falar assim, não, tá certo, é isso mesmo, você chegou a esse valor mesmo. E eu via muita gratuidade e justiça voltando porque o advogado não comprovava. Muito mesmo, entendeu? Então, aí eu nem consigo, nem lembro de acompanhar esse processo, né? Porque a gente não consegue acompanhar todos os processos ali. Mas provavelmente ainda foram intimados para apresentar a documentação ou até mesmo para pagar a creche. Então, às vezes o advogado acha que, não vou pedir a gratuidade aqui, e depois a gente vê o que acontece. Só que aí ele está perdendo tempo precioso dele. Precioso. Claro. E às vezes até do cliente, né? Porque a gente está lá no balcão, a parte, né, reclama da demora do processo. E com certeza, antes de reclamar com a gente, já foi reclamar com o advogado. E várias vezes, provavelmente, a gente chega lá para reclamar com a gente. Né? É complicado. A gente sabe que os advogados sentem na pele essa cobrança, né? Essa cobrança dos clientes, o pessoal fica em cima. E eu sei que existem, gente, inúmeras situações, inúmeros motivos que geram essa morosidade, né, do judiciário, né? São várias falhas no sistema, mas essa questão das custas é algo que está nas mãos do advogado. É algo que ele pode dominar e, com isso, ganhar tempo nos processos, né? Então, eu digo que é uma forma de você superar a falha no sistema, né? É uma oportunidade, é uma grande oportunidade de você superar essa falha e de você demonstrar aí para o seu cliente que você realmente tem um grande conhecimento, não só jurídico, mas dessa prática, né? Porque as custas processuais, apesar de não ter na faculdade, de quase não ter ninguém na internet, tem agora o Help Juris, né? Mas a gente chegou a fazer muito tempo pesquisa e verificar o que tinha, né, sobre isso nas redes sociais, no YouTube, e é muito pouca coisa. Não tem nem livro, né? Eu lembro que nessa época... Tem um livro, mas é antigo, né? Eu lembro que nessa época que eu falei lá do estagiário, de ir lá na OAB, tinha um livrinho. Eu não sei se era a própria OAB que tinha formatado um livrinho sobre as regras das greves, mas tinha um livrinho de consulta, né? Eu não sei se alguém escreveu o livro, eu sei que tinha. Mas você vê que é muito escasso conhecimento. É muito escasso conhecimento sobre esse assunto. E assim, a gente, contando a história desses vídeos que a gente encontrou, gente, muita coisa que nós encontramos ainda dava informação errada. Não ensinava os advogados corretamente a fazerem isso. Então, eu sei, é praticamente impossível você acertar se não tem a informação de um jeito mais simples, mais fácil, em nenhum lugar. Então, a nossa ideia com o Help Juris foi completar essa lacuna que existia,
né? Trazendo essa informação segura, essa informação certa, de uma fonte que você pode confiar, porque a gente trabalha com isso e vê isso todo santo dia, E a né? gente faz curso interno, né? Não é o suficiente, não é o A gente suficiente, tem cursinhos, mas que são às vezes meio superficiais, né? E acaba que assim, às vezes a gente aprende mais com os colegas, quem com a manja experiência dos colegas. de custas é quem resolve estudar sobre o É. assunto, né? Pegar todas as leis, pegar todos aqueles atos normativos. O tribunal solta diversos atos normativos. Isso, infelizmente, fica tudo espalhado no site. É difícil de achar, não é fácil mesmo de achar. Influencia nos valores, né? Influencia nos valores. Tudo influencia, né? Então, realmente, a gente sabe que, assim, fica meio confuso, né? E a nossa ideia com o Help Juris foi fazer o quê? Criar, de fato, uma metodologia. Eu criei essa metodologia para mim, no meu dia a dia, para eu aplicar isso no meu trabalho, porque eu precisava todo dia abrir uma ação, dezenas, às vezes centenas de ações, para fazer a conferência, e não dava para eu ficar cada hora abrindo uma coisa, caçando isso, caçando aquilo outro. Então eu fiz aquele método para mim, aquele passo a passo para eu seguir, e que isso economizava muito tempo. E eu falei assim, poxa, foi daí que a gente falou que a gente pensou no curso. Eu posso ensinar isso. O que eu estou fazendo, né? Essa lógica, né? Aplicar essa lógica, esse sistema aqui nesse assunto, o advogado pode fazer também. E ele também vai localizar muito mais rápido os modelos, ele vai entender melhor os modelos, né? E vai fazer com que ele não erre mais, com que ele consiga fazer os recolhimentos de forma correta. Então é isso, gente. Foi assim que nasceu o Help Juris. E o que a gente batia muito na tecla de fazer uma coisa que a gente gostaria de usar, né? Nada de encher muita linguiça, cheio de, não faz isso, faz aquilo, e depois... Não, objetivo. Por quê? Porque a gente falou assim, cara, se eu fosse querer usar uma coisa, uma ferramenta, ou de comprar, quisesse um curso, eu queria um negócio objetivo. Assim, é isso. Faz assim, assim. Não tem que ficar enrolando, trazendo, mas entendimento desse, entendimento... Não, gente, olha, a gente tentou fazer o mais simples possível nessa parte, que é mostrando mesmo como fazer, sabe? Não fica... É prática, é ali como é que é mesmo. Clica aqui, faz ali, põe esse valor, põe aquele valor, porque é isso que a gente queria ter. Era isso que a gente queria ter. Entendeu? Então a gente fez uma coisa que a gente gostaria muito de usar. Porque eu acho que é isso que faz o diferencial. Fala assim, cara, você não vai ficar ouvindo um monte de coisas aleatórias e tal. Você vai lá, vai ver a gente, vai ver a Daphne mostrando, ó, aqui é esse valor por causa disso. Então você vai fazer assim. Eu acho que isso é o maior diferencial que a gente pode oferecer. E acabou de passar aqui minha ex-chefe, a Cris, aqui, ó, A Cris. na Vara Civil. Obrigada, Cris. Cara, ela também sofria lá com as greves. Eu lembro dela reclamando, assim, gente, que loucura, olha isso aqui. Começou muito papo com ela. Ela foi até uma incentivadora do nascimento do Help Juris. Que eu ficava todo dia martelando a cabeça. Cris, que loucura, olha isso aqui. Cris, olha isso aqui, errou assim. Como é que a gente faz? Vamos ajudar essas pessoas, Cris. Não pode ser que tenha tanto erro assim. Será que é tão difícil assim mesmo e tal? Eu ficava perturbando o ouvido dela ali, com as ideias malucas. Verdade, eu lembro bem disso. Mas... E eu só fui sentir na pele que a dificuldade mesmo de certificar as cursos quando eu fiquei ali como substituto, né? Certificava algumas, né? As mais simples, a gente acaba certificando ali no processamento, mas a inicial, que tem um pouco mais de complexidade, a gente vê mesmo quando está ali pegando para fazer mesmo. O Cris falou, sofremos com essas greves erradas, ainda bem que vocês estão com esse projeto. Obrigada, Cris. Não, a nossa ideia é verdadeiramente ajudar, verdadeiramente. A gente tem, assim, uma meta bem audaciosa, tá? A gente quer mudar o jeito que os advogados enxergam as custas aqui no estado do Rio. A gente quer realmente revolucionar isso. Com esse nosso trabalhinho de formiguinha, aos poucos. O problema vai ser a solução. O problema vai ser a solução. A gente quer mostrar que o problema pode ser a solução. E que a gente pode, sim, com o nosso trabalho, cada um na sua forma, a gente impactar positivamente em todo o trabalho do Tribunal de Justiça do Rio. Porque quando o advogado acerta no recolhimento, quando ele se adianta em todos os pedidos que ele sabe que vai ter recolhimento de greve,
ele, além de estar acelerando a ação dele, fazendo com que os honorários dele cheguem mais rápido, ele está fazendo também com que o serventuário que pegou aquele processo para processar, que ele tem que fazer muito menos coisas naquele processo. E você sabe o que isso significa? Significa que ele vai ter mais tempo para trabalhar mais processos. Então, isso traz celeridade não só para o seu processo, isso traz celeridade para os outros processos também. Então, você imagina a corrente positiva, o ciclo virtuoso que a gente pode criar se a gente começar a todo mundo conseguir aplicar, né, esse conhecimento de custas de uma forma correta. Então, é audacioso mesmo. A gente está com sangue nos olhos, a gente está imparável. Vocês vão ver que a gente está aqui todo santo dia. Eu estou aqui todo santo dia com conteúdo que é para vocês, de nenhuma maneira, vocês estarem perdidos e desamparados nesse assunto. Vocês não estão mais desamparados nesse assunto. Agora vocês têm a quem recorrer. E ao Rap Juris, tá? E é o seguinte, inclusive, aproveitando essa deixa, eu quero já em primeira mão anunciar que a gente vai ter um evento muito especial agora em janeiro, tá? Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer esse evento. Vão ser uma série de aulas gratuitas, tá? Totalmente gratuitas, totalmente online, que vão acontecer pelo YouTube, tá bom? E o nome desse evento é Imersão Jurídica Dominando as Custas do TJRJ. Tá? Já anota aí no seu caderno, anota aí na sua agenda, que vai ser nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, às 8 horas da noite. Tá? A gente ainda não abriu a página de inscrições, mas se você estiver assistindo essa live e você já está interessado em participar, coloca aqui nos comentários, tá? Eu quero. Que aí a gente vai entrar em contato com vocês para pegar o seu e-mail e te colocar o seu nome na lista de espera, tá bom? Mas a gente vai abrir essas inscrições brevemente, tá? Em breve já vai ter aí a página de inscrições e vocês vão poder aproveitar ao máximo essa série de aulas em que eu vou te mostrar mesmo o caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. Essa é a missão do Help Juris e é para isso que a gente está aqui. E vocês podem contar não só comigo, mas com o Hugo também, porque ele é o backstage, okay, tá? É ele que edita, é ele que dá muitas ideias criativas para a gente tornar esse assunto, que às vezes é meio maçante, tornar ele mais interessante, tornar ele mais engraçado. Enfim, a gente tenta todo o tempo trazer o assunto de formas diferentes para que você possa, né, enfim, que você possa assimilar todo esse conteúdo de um jeito mais leve, mais suave. Não é porque o assunto é denso, é complexo, que a gente tem que fazer aquelas aulas chatas, maçando todo mundo caindo na cabeça, né? A gente continua estudando por isso mesmo, para tentar deixar o mais dinâmico possível, impactar mais pessoas, né? Que esse conhecimento chegue para mais pessoas. Então a gente continua estudando. Todo dia, toda hora, a gente tenta trazer uma novidade, alguma coisa mais legal, mais leve, porque realmente é chato, né, gente? Então, a gente tenta deixar mais fácil de absorver a informação, né? Então, sempre a gente tenta trazer esse lado mais humano para uma matéria que não é tão fácil. E eu tô lembrando aqui, Daphne, de uma coisa importante, que a gente teve uma história que a gente contou, né, que agora no final do ano, e a gente só contou uma vez, que eu acho super válido a gente trazer de novo essa informação. Que foi agora quando teve, no final de dezembro agora, né, pouco antes do recesso, umas custas que o meu cartório lá certificou, que foi uma coisa bem até impactante ali pra gente no final de ano, né? E minha chefe estava certificando, ela que estava contando. Que ela certificou um valor lá de, se eu não me engano, foi acho que R$9.000 certificados, e ela, na hora de fazer os cálculos lá, viu que estava devendo mais R$9.000. Mais R$9.000 uma grade inicial. Então a gente ficou assim, cara, eu lembro que ela parou, olhou, conversou com a gente, falou, cara, que
coisa. O advogado aqui errou, pagou já um valor bem alto, né? Um valor considerável, e agora a gente está intimando ele para pagar um valor mais alto ainda, final do ano, né? Véspera aí de Natal, era véspera de Natal. Como é que isso vai ser recebido pelo cliente dele, né? Como é que vai ser recebido até pelo próprio advogado, né? Porque, poxa, ninguém quer uma surpresa dessa no final do ano, né? Imagina. Isso acaba com as festas de final de ano, você ter que desembolsar mais 9 mil. Porque pode ser que a pessoa tenha uma condição de vida maravilhosa, mas é um valor considerável. E provavelmente ele já se preparou para ter pago aquele primeiro valor, e agora ele tem 15 dias para pagar um valor mais alto. Então a gente ficou ali, eu e ela, conversando, mais um colega também, cara, isso é muito tenso, porque no final de ano ainda, você dá uma pancada nessa, numa família, né? É difícil mesmo. É muito difícil. E é isso que a gente não quer mais que você passe. A gente não quer mais que você passe por essa situação, doutor, doutora, que está aqui com a gente. A gente quer que você tenha confiança, tranquilidade, autonomia para conseguir localizar esses valores e poder passar isso para o seu cliente. Porque aí você vai ter condição, já lá no atendimento, no primeiro atendimento que você faz, você vai conseguir passar para ele, olha só, essa ação aqui vai custar X reais. Aí o cliente leva aquele susto, que vai levar susto mesmo, tá, gente? Porque as coisas estão muito caras. Vai aumentar, né? E vai aumentar, porque tá virando a tabela, né? Então, mas você poder definir com ele o que é melhor. De repente a gente pede um parcelamento de custas, ou pede essas custas ao final. Custas ao final pode ser uma pegadinha, mas em algumas situações... Tem conteúdo nosso aqui explicando melhor sobre isso. Exatamente. Mas às vezes é a única solução. Você pode tentar também, às vezes nem entrar com a ação. Às vezes tentar alguma medida extrajudicial antes, tentar um acordo, uma mediação, né? Ou até uma solução administrativa, dependendo aí da situação. E aí pode ser que os seus honorários venham até mesmo sem uma ação judicial. Né? É o poder do conhecimento, né? É o poder do conhecimento. Você está dominando o assunto, né? Dominando o assunto, tá? Então, isso não é um detalhe, não é um mero detalhe. É algo que pode realmente fazer muita diferença, tá? Na sua advocacia. E é o que a gente vai aqui insistentemente e incansavelmente te mostrar todos os dias. Eu acredito que a gente tem essa visão de trás do balcão, né? Que aí a gente consegue enxergar um todo maior, né? Porque o advogado não tem essa noção interna, né? Até alguns advogados têm porque fizeram estágio dentro do tribunal. Sim. E entende toda essa máquina, como ela funciona. Mas a gente tem como a gente tem essa visão mais ampla desse todo, a gente consegue entender que esse pequeno detalhe, para alguns advogados é considerado detalhe, tem um poder de atraso muito maior, muito grande, e que às vezes ele não consegue enxergar. Mas a gente enxerga porque a gente vê isso várias e várias vezes, em vários e vários processos, de todos os tipos de processos. E a gente fala, cara, mas o que é o comum aqui? O que está todo mundo errando que acaba trazendo esse prejuízo de tempo? É a solução. Claro. Fora outros, lógico, outros problemas que existem também, né? Mas a gente vê que no senso comum, custas atrasam uma execução, custas atrasam uma citação, uma penhora, custas atrasam um despejo. Sim. Né? São pequenas. Ali, às vezes, aquele pequeno detalhe ali fez o processo ter mais 6 meses de vida, mais 3 meses de vida, e aí tem mais um erro, aí o processo durou mais 6 meses por causa desse erro, entendeu? E às vezes você estava ali perto, cara, a gente vê erros com mandado de pagamento, que ali o processo está no finalmente. Sim. E aí ele ganhou mais 3 meses, 4 meses, às vezes, por um erro de custos. Sabe? Só a questão do erro, não. É questão de não adiantar. O advogado faz o pedido do mandado de pagamento, não recolhe de uma vez essas custas, não adianta esse recolhimento, e aí isso vai para a fila do processamento, e quando já era para ser digitado o mandado, aí o servidor vira e fala assim, opa, não tem as custas aqui. Quando ele vai fazer lá, né, aquele checklist, tudo que ele precisa ver para fazer o mandado, ele verifica que não tem as custas. E aí tem que fazer uma intimação para essas custas serem recolhidas
isso entra de novo lá no prazo, aí o advogado peticiona, volta para a fila do processamento, para depois ser verificado, essas custas serem conferidas e entrar lá de novo na digitação. Então, pensa bem, é muito tempo perdido, gente. Não, e agora, né, eu tô lembrando aqui que na semana do recesso, teve caso desse, que faltavam 1 ou 2 dias, a gente certificou que as custas do mandado de pagamento estavam erradas. E se bobear, não teve nem tempo do advogado ter ido lá fazer o recolhimento correto e receber o mandado de pagamento. Pois é. Ou seja, e eu lembro se eu não me falha a memória, esse caso específico, o advogado tinha entrado em contato pedindo, falando sobre o mandado de pagamento. Aí quando a gente foi fazer a conferência lá, não tinha pago a creche, a gente teve que intimar ele. Bom, eu não sei se algum colega pegou, mas eu não peguei esse processo de novo para saber se ele conseguiu. Mas faltando 2 dias, se ele não ficou atento ali, ele não recebeu o mandado de pagamento. Ficou sem mandado. Ficou sem mandado. 2 dias é muito pouco. É isso aí. Gente, então, assim, para finalizar, né, o nosso bate-papo hoje em família. Para quem achou que ia durar uns 10 minutos. Não, gente, aqui o papo flui que é uma beleza. Se deixar, a gente vai a noite toda falando sobre isso, porque a gente tem prazer de falar sobre isso. E então, esse trabalho para nós, até muito engraçado, que nossos amigos, nossos familiares perguntam assim, vocês não vão descansar? Vocês não vão tirar dias de recesso, dias de Hoje mesmo a gente ouviu de uma colega, né? E não vamos tirar. Não vamos tirar. Pelo contrário, a gente está aproveitando esses dias do recesso para fazer ainda mais coisas, para gravar mais conteúdo. Tudo que a gente às vezes fica com pouco tempo, né, por conta do trabalho no tribunal, a gente está agilizando e a gente está organizando, né, esse nosso evento de janeiro, que vai ser essa imersão jurídica dominando as custas, porque a gente quer que seja um evento incrível. A gente quer alcançar o maior número de advogados possível que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, já compartilha essa informação com todo mundo que você conhece, manda essa live, tá? Porque eu tenho certeza que essa série de aulas vai ser um divisor de águas para você, tá? Doutora que atua aqui no estado do Rio. Vocês não vão se arrepender, vocês vão ver tudo isso com outros olhos. E a gente está se dedicando muito para realmente trazer aqui o melhor conteúdo que a gente puder, tá? A gente então já se despede por aqui e a gente se vê semana que vem, tá bom? Semana que vem eu venho com as novidades, com o que vai acontecer nas custas de 2024. O que a gente vai ter de novidade, enfim, a tabela nova estando aí, a gente já vai conversar sobre isso, tá bom? Então, gente, vou deixar o Hugo se despedir, né? Doutores e doutoras, uma boa noite para todos. A gente se vê por aqui. Não eu, né? Porque eu fico na parte interna, mais a Daphne. Mas a gente está sempre ajudando a responder as perguntas, que a gente tem recebido muitas dúvidas. A gente sempre faz o melhor para respondê-las, tá? No direct, na caixinha. A gente está tentando sempre trazer essa mais possível de informação. Se vocês verem alguma coisa que ficou mais ou menos, não ficou muito entendido no conteúdo, também pode perguntar, que a gente está sempre disposto a ajudar. A gente quer ajudar mesmo, tá? Levar esse conhecimento para mais gente. E a gente conta com vocês também, para ajudar, compartilhar, trazer colegas para assistir, né? Às vezes o sócio, às vezes até um estagiário que esteja no seu escritório. Olha, vem cá, presta atenção nisso, olha que interessante para você, que está começando a carreira agora. Presta atenção um pouco mais nisso aqui, um advogado mais experiente, um professor, né? Que a gente tem alguns professores aqui, até nossos aqui também, né? Falar com os advogados mais novos e até quem está ainda na faculdade, né? Que é um assunto realmente relevante. A gente está jogando uma luz em cima disso. E a gente espera que ajude cada vez mais pessoas com conhecimento. O conhecimento é poder, né? É verdade. Conhecimento é poder. Então, gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelos comentários. Obrigada, Cris, pelo apoio. E a Cris faz parte do Help Juris. Verdade. Ajudou a formatar. Verdade. E essa live vai ficar gravada. Se você, né, depois quiser reassistir. Enfim. E a gente se vê por aqui todos os dias. Tá? Estamos esperando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.